Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar dos vultuosos prejuízos na pecuária da carne de frango. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre a gripe aviária e os seus impactos na pecuária. Vamos falar dos problemas que envolvem Banco do Brasil e a inadimplência do setor agro. Eu vou comentar das incertezas que rondam o cenário do mercado nacional e internacional. E você vai ver que o mercado externo da carne bovina segue em ritmo de alta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de vultuosos prejuízos na pecuária da carne de frango. O Brasil, maior exportador de carne de frango do mundo, confirmou, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, a primeira detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, chamada de gripe aviária, em uma granja comercial, levantando a possibilidade de restrições de parte de parceiros comerciais. A detecção ela ocorreu no município de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, e as exportações brasileiras de carne de frango somaram 10 bilhões de dólares em 2024, respondendo por cerca de 35% do comércio mundial, com grande parte das vendas realizadas por BRF e JBS, que exportam para cerca de 150 países. O Ministério da Agricultura e também o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele confirmou que a China suspendeu as compras da carne brasileira após o caso de gripe aviária. Temos o melhor sistema sanitário do mundo. O primeiro caso silvestre no Brasil ocorreu há 2 anos, também lá no sul do país. Isso aconteceria algum dia em um sistema comercial. Mas essa demora mostra como nossas medidas de sanidade funcionam. Agora, todos os protocolos estão sendo cumpridos. Vale lembrar que o consumo de ovos e também de carne de frango, a partir do cozimento, ele é seguro para o ser humano. Ainda assim, todo o estado do Rio Grande do Sul está em alerta, principalmente num raio de 10 quilômetros do foco. Segundo a consultoria Safras e Mercado, como a China conta com um protocolo mais restritivo, a suspensão deve durar pelo menos 60 dias, com uma fatia de 10% das vendas brasileiras. E isso pode ser bastante problemático para o setor. O ministro da Agricultura disse que a expectativa é retomar a venda de frango à China antes de 60 dias, com o caso concluído, e que o foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul tende a ser concluído em 28 dias. O Ministério da Agricultura também está realizando a comunicação oficial aos entes da cadeia produtiva envolvidas, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, aos Ministérios de Saúde e também Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho dos problemas que envolvem o Banco do Brasil, a inadimplência do setor agro. Em meio a resultados bem aquém do esperado, o Banco do Brasil resolveu pausar a projeção de margem financeira bruta, custo de crédito e lucro líquido ajustado. Pelo menos é o que mostra um documento enviado ao mercado na última quinta-feira, dia 15. Segundo o documento, o motivo já é bem conhecido por investidores, o agravamento da inadimplência do agronegócio. De acordo com o Banco do Brasil, a inadimplência do segmento ficou acima do esperado ao longo de 2025, desde do terceiro trimestre
o Banco do Brasil vem sentindo os efeitos de uma piora na inadimplência do agro, já que o setor passa por uma alta expressiva do número de recuperações judiciais no setor. Foram registradas 341 companhias nessa condição. No primeiro trimestre de 2025, o crescimento de 38% em relação ao mesmo período de 2024 e de 15,6% comparado ao quarto trimestre do ano passado, segundo dados da Monitor RGF. Outro problema, segundo o próprio banco, foi a vigência das novas regras estabelecidas pela Resolução 4.966/21. Isso implicou em um cenário de maior incerteza sobre as projeções de margem financeira bruta e o custo do crédito, que, por sua vez, afetam diretamente o lucro líquido ajustado. E agora vamos comentar das incertezas que rondam o cenário do mercado nacional e internacional. Mesmo com a recente diminuição das tensões tarifárias em algumas frentes, a diplomacia brasileira adota uma postura de cautela em relação ao cenário do comércio internacional. Em declarações recentes, o diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, embaixador Fernando Pimentel, ele sinalizou que o ambiente para as relações comerciais ainda é instável e complexo. A avaliação do Itamaraty ocorre mesmo após a China reduzir as tarifas que haviam sido impostas, chegando a atingir patamares de 145%. Apesar da queda significativa, a taxa anual de 30% ainda é considerada elevada e um ponto de preocupação para o nosso país. O embaixador Pimentel enfatizou que, embora haja um alívio em comparação com o pico da guerra tarifária, o nível tarifário chinês ainda representa um desafio considerável para as exportações brasileiras. A temática, durante um evento ressaltando a importância de manter um diálogo constante com os Estados Unidos, um dos principais atores do cenário comercial mundial, embora o Brasil não seja o foco principal das atuais disputas comerciais americanas, é fundamental acompanhar de perto a evolução dessas relações entre as grandes potências e os seus potenciais impactos na economia brasileira. E diante desse quadro, a diplomacia brasileira reforça a estratégia de diversificação de mercados como uma forma de mitigar os riscos inerentes a um cenário mundial marcado por incertezas e tensões comerciais. A busca por previsibilidade, a construção de relações comerciais estáveis com diferentes parceiros são apontadas como prioridades para o Brasil, visando proteger os seus interesses econômicos em um contexto internacional dinâmico e também independente. E agora você vai ver que o mercado externo da carne bovina, ele segue em um ritmo de alta. A produção brasileira de carne bovina segue em trajetória de alta, mas é o avanço da demanda externa que tem chamado mais a atenção dos especialistas. Segundo pesquisadores do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, os embarques internacionais têm crescido em ritmo mais acelerado que a oferta doméstica. Dados que foram divulgados pelo IBGE revelam que, no primeiro trimestre deste ano, a produção nacional de carne bovina aumentou 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 64.900 toneladas a mais de carnes produzidas frente aos 3 primeiros meses do ano passado. Por outro lado,
as exportações brasileiras de carne bovina tiveram alta de quase 12% no mesmo intervalo, segundo informações da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado do trimestre, os embarques foram ampliados de 70.900 toneladas, e esse movimento de oferta e demanda já vinha sendo antecipado pelos preços no mercado interno. Conforme levantamento do CPEA, o indicador do boi gordo, CPEA-Exalc, referente ao estado de São Paulo, registrou alta real de 22% no primeiro trimestre deste ano, frente ao mesmo período do ano passado, considerando valores deflacionados pelo IGP-DI. No mercado atacadista da Grande São Paulo, a carcaça bovina também teve expressiva valorização, com aumento real de 23,8% na comparação anual. O cenário, segundo os analistas, reforça o protagonismo das exportações no escoamento da produção e no comportamento dos preços internos. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo. O mercado do boi gordo seguiu pressionado em todo o Brasil. Agora, nesta última semana, sem sinais de recuperação no curto prazo. Basicamente, todas as praças pecuárias monitoradas, 19 ao todo, apresentaram estabilidade nas cotações, enquanto as outras 13 registraram recuo nos valores ofertados. A tendência é de que os preços sigam recuando com a chegada da estação seca, uma vez que a menor disponibilidade de pastagens força os criadores a venderem os animais, ou então confiná-los, elevando a oferta e pressionando o mercado. Segundo a Scott Consultoria, nesta semana, parte da indústria frigorífica esteve abastecida e com escalas de abate confortáveis. Somou-se a esse cenário um escoamento lento da carne bovina no mercado interno, o que desestimulou novos negócios. Segundo a consultoria Agrifato, após 2 meses consecutivos de queda, abate no Mato Grosso registraram avanço em abril e foram abatidas 581 mil cabeças em um mês e um aumento de 6,2%. Apesar do avanço no mês, o acumulado de abril apresenta uma queda de 1,7% para fêmeas e 3,6% para machos no comparativo anual. A Agrifato destaca ainda que, considerando a persistente redução do número de fêmeas abatidas no estado, escalas de abate mais curta do país e diferencial de base praticamente zerado, o Mato Grosso pode ser uma das praças percursoras da virada de fase do ciclo pecuário para a fase de alta. E depois do intervalo, eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da gripe aviária e os seus impactos na pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos conversar com Ronald Macuco. O Ronald é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar dessa notícia que está aí tomando conta da economia brasileira, que é a gripe aviária e os seus impactos na pecuária. Ronald Macuco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. Antônio, eu estou feliz demais, velho. Eu sei que o tema aqui é gripe aviária, mas uma vaca minha lá no Pará pariu 2 bezerros, rapaz. Você tá doido? Isso aí é felicidade demais. Eu tô com as... Depois eu te mando o vídeo aí. Olha lá nas minhas redes sociais lá. Eu tô com 5 vaquinhas lá, parida bezerro. Esse bezerro eu vou vender ele em média, Antônio, de R$ 2.500. Em média, no Parazão. Aqui no Goiás seria R$ 3.500, tranquilo. Esse bezerro vai ficar pronto daqui uns 8, 9 meses. Então, só para nós começar o tema, é gripe aviária. Como isso impacta o mercado pecuário, Antônio? Na minha visão, Antônio, o impacto é quase zero ou neutro. Olhando
Porque se há menos frango sendo produzido, porque o produtor, o granjeiro vai dizimar um pouco do seu plantel para conter esse vírus, o que vai acontecer logo em sequência? Vai haver uma demanda maior por carne, bovina, suína. Ah, mas o granjeiro vai colocar isso no mercado doméstico porque a exportação não vai levar. Antônio, bastante atenção, entendeu? O granjeiro vai baixar o preço, vai vender mais barato no mercado doméstico porque a exportação não está levando. O Brasil vai, na minha visão, Antônio, vai suprir essa lacuna muito rapidamente. Nós temos um controle sanitário bem severo, você observa isso, já falou disso aqui no seu programa. E, olhando para isso, o impacto no atual momento sobre a pecuária é zero. O preço do boi vem cair nos últimos 30, 25 dias, muito proveniente de um animal que vem de pasto, de uma reta final de um maio aí, que é um animal que vem de pasto, já não tem mais chuva em boa parte do Brasil central, o que deve impactar de curto prazo só apenas o boi aí, mas a gente já vê até a Bolsa tendo reação nessa última semana. A Bolsa subiu aí em torno de R$ 12, tá bom? Se não me falha a memória, e se eu estiver errado, você me corrige, o Brasil exporta por volta de 30% da quantidade de frango do mundo sai daqui do Brasil. Certo. Certo? Certo. Do mundo inteiro. 30% sai do Brasil. Então a gente representa muita coisa para o resto do mundo que precisa de comida. Então eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que dentro da arrebentando, estourando 30, 40 dias no máximo, esse frango já vai estar saindo aqui do Brasil. E vamos então trazer outro dado. Quando olha o mercado doméstico, o grande consumo, então, muito parecido com o boi, é mercado doméstico, concorda? Sim, claro. 70% é o mercado doméstico. Hoje o brasileiro consome em torno de 41 quilos de frango por ano. Boi, em torno de 38, depende dos números que você olha, quando se fala de tamanho de plantel, esse número chega a 42, mas depende muito do plantel que você olha, dos números. E suíno em torno de 20 quilos, tá bom? Por habitante. Então o brasileiro médio hoje consome aí, Antônio, em torno de 95 quilos de proteína, de proteína frango, suíno e boi. Olhando para o mercado internacional, nós temos um produto com valor muito competitivo. Então, por isso também acredito que esse movimento sanitário vai ser logo... Brasil vai conter todas as lacunas e sanar aí as expectativas do comprador, entendeu? Isso é algo necessário, isso é uma medida que muitas vezes acontece rápido. Tanto a União Europeia como a China suspende, concorda? Não apenas do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. Outros países não, só suspendeu da região do Rio Grande do Sul. Então, assim, olhando para o impacto, vai, sim, no curto prazo, consumir um pouco menos de milho, e aí o milho vem caindo nos últimos dias. Vem caindo. Mas vem caindo por quê? O milho está caindo por causa da gripe aviária, Antônio? Não, claro que não. O milho está caindo, moçada, porque há uma produção vindo do campo maior. O nosso número, por exemplo, começou na casa dos 96 milhões de toneladas. Nessa última semana, a Pátria Agronegócio, Antônio, subiu o seu número de milho segunda safra para 100 milhões. Acreditamos que podemos fechar aí os 100 milhões de produção vindo do campo. Então, é bom a gente lembrar o seguinte, na verdade, buscando aqui, o Brasil representa 35% do mercado mundial de carne de frango. É muita coisa. A China é um potencial enorme na compra de frango e precisa ter comida. Então, o que vai acontecer agora é uma jogada comercial. Todo mundo sabe que o problema só foi ali numa região lá do Rio Grande do Sul e que não foi nem para frango para exportação, foi para ovos. E outro ponto, tá, Antônio? Isso não impacta na saúde da população que não tem contato com o animal. Verdade. Então, assim, eu estava tendo um culto de domingo agora na escola dominical, uma irmã ficou preocupada porque viu na TV falando que isso pode causar problema à saúde humana, mas lembre sempre quem está nos ouvindo hoje nessa manhã aqui que não há impacto na saúde humana de quem não consome ou quem não teve contato, né, Antônio? É verdade. E isso pode, se você está com contato com os animais lá, é outra história. Então, bastante atenção pelo que você vê aí nas grandes mídias, que não tem o conhecimento, como é o caso do programa do Antônio, que está aqui para esclarecer ainda mais sobre esse assunto, né, Antônio? Então, nós vamos ter um impacto esse mês, agora, provavelmente o mês que vem, mas não é aquele impacto negativo de parar tudo, travar e não sabe aonde vão colocar o frango. Pode ter certeza absoluta, é uma questão de muito pouco tempo, as coisas vão voltar ao normal, o mundo precisa da comida aqui do brasileiro, nós vamos ter sim um reflexo, um pouquinho no milho, porque vai deixar de consumir um pouco de milho, mas pode ter certeza de outra coisa, preço de frango não vai cair não, viu? Então, vai continuar do mesmo jeito e provavelmente nós vamos ter até um aumento
muito de consumo de carne bovina e carne suína. E quando voltar aquecer novamente a produção, Antônio, podemos ver até uma demanda maior pelo milho, concorda? Verdade, porque claro. mercados que ficou parado aí 3, 4 semanas, quando ele volta, ele quer suprir toda aquela necessidade dele anteriormente. Então, olhe isso como oportunidade. Você, granjeiro que está nos ouvindo agora, faça sua gestão de compra. O milho segunda safra vai adentrar no mercado nos próximos 20, 30, 40 dias. Mato Grosso, em algumas regiões, já começa a colher essa semana. Então, assim, esse milho mais do cedo. Então, bastante atenção. O milho caiu de meados de março até agora, no físico goiano, em torno de R$22. Era um milho de 82, 83, hoje se fala de um milho de R$60, Antônio. Milho segunda safra, Goiás, que é o safrinha, que vai pagamento lá no setembro, milho próximo a R$50. Então, assim, quem precisa fazer estoque, aproveita as oportunidades, não fica aí, mas vai haver menos demanda de milho, o milho vai cair mais. Bastante atenção, talvez a janela de aquisição, não só para a granja, mas principalmente para o confinamento também no segundo semestre. Porque muitos que nos ouvem aqui tá na pecuária, tá olhando o frango apenas por tabela, que pode ser beneficiado, mas aqui mora um ponto de atenção. Fazer um custo nutricional para o segundo semestre, para o seu boi confinado, faz muito sentido, moçada. O mercado nos últimos dias, você viu o boi caindo, mas você não viu reposição caindo. Então, quando você olha os boi para a compra de bezerro, nós estamos numa das piores relações de troca dos últimos 7, 8 meses. Já para o arroba do boi versus saca de milho, nós estamos numa melhor relação. Boi para setembro hoje na bolsa, Antônio, é um boi 320. Um milho na bolsa hoje para setembro é um milho 63. Você pega isso e divide, você vai chegar em uma arroba de boi e compra 5 sacas de milho. É muita coisa, hein? Pronto. Antônio aqui é pecuarista de boa estrada. Se você olha isso não é um bom tomador de decisão, Antônio? Claro, tá 320, doido. Uma saca de milho, a relação está favorável. E nós temos, eu vou voltar numa tecla que eu bati muito e vou bater novamente. Se eu tivesse dinheiro disponível hoje, eu ia comprar bezerrinho. Antônio, o ano passado, nessa mesma data, para aí, dá um Google depois, entra lá, CPEA Mato Grosso do Sul. Olha o bezerro há um ano atrás. Nós estamos em maio de 2025, olha em maio de 2024. Bezerro subiu R$800, R$900, em algum caso até R$1.000. Nós acreditamos que essa valorização para reposição deva continuar. Vai continuar. Por quê? Antônio traz números aqui semanalmente para vocês. O abate de fêmea diminuiu? Foi muito grande. Não, pelo contrário. E quem é que produz o bezerro, Antônio? No Mato Grosso agora fechou... 54%, 53%? Foi uma loucura. 53% dos animais que foram para o abate no Mato Grosso nesse primeiro trimestre aí foi de fêmea, moçada. Quem produz o bezerro é a fêmea. Então mora. E aí essa reposição de vaca magra, vaca parida, bezerra está num excelente momento ainda. Você viu que bezerro subiu, permaneceu acima dos 12,50, 12,80, em algumas regiões um pouco mais, um pouco menos. Mas quando você olha para a reposição de fêmea, você não viu isso, Antônio. E eu trouxe uma recomendação para cliente pátria essa semana. Olha para a bolsa no segundo semestre e monta uma estratégia para garantir o poder de compra da reposição. E eu queria até chamar a atenção aqui, apesar que nós já estamos bem no finzinho dessa entrevista, o seguinte, você que é agricultor, começa a pensar na integração lavoura-pecuária. Você sabe por quê? O mundo, comercialmente falando, está entrando numa efervescência muito grande. Enquanto os caras estão brigando, eles vão precisar de uma coisa que só nós temos, que é comida. Antônio, se você perguntar qual é a década que passou, ela é o quê? A década da proteína, tá, Antônio? Nós vimos uma década da proteína. Produção de milho, soja, pensando em quê? Pensando em proteína, pensando em frango, pensando em suíno, pensando em boi. Você falou aqui, eu estou com uma palestra rodando, Antônio, que o tema é a pecuária como pilar fundamental dentro da produção do produtor de grão. Não é agregar valor no seu milho, no seu sorgo. Claro, transformar o milho em arroba, em boi, transformar a arroba em adubo, transformar o seu boi em adubo, diminuir o custo da produção de soja e milho usando a parte do adubo que vai ficar dentro dos confinamentos. Eu tenho um cliente fazendo adição, pensando no fósforo, tá bom? A gente pode, em outro momento, a gente pode discutir um pouco mais isso aqui, mas é uma alternativa, tá? Seria interessante vocês passarem a começar a pensar nisso aí, fazer uma agregação de valor. Ronald Macuco, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Você que está nos acompanhando, entre aí no site da Pátria, bate um papo com o pessoal, tem muita coisa interessante para vocês verem lá na Pátria. Obrigado, Ronald, até a próxima. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma meta sem um plano
para chegar lá nada mais é do que um simples desejo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.